patriotas, conservadores, povo do Levanta Brasil, aqui da cidade de Osório, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá, Capão da Canoa. Nós que estivemos juntos no acampamento, em frente ao quartel General Osório. Hoje está sendo um dia muito difícil. É a primeira live que eu faço depois da tragédia ocorrida ontem, sábado. Eu não quero passar para vocês a impressão de que eu estou me sentindo derrotada, porque eu não estou. Porque se eu estivesse me sentindo derrotada, eu estou emocionada. É diferente. Ouvindo a Michele, o Flávio, o próprio Eduardo, o Carlos, toda a família Bolsonaro falar, rebenta o coração. Né? Vamos combinar. É terrível. Mas eu não estou me sentindo derrotada e não quero, imploro, que ninguém se sinta derrotado. Porque nós estamos numa guerra. Isso todo mundo sabe. Não adianta fingir que isso aí é uma coisa leve, porque não é leve, porque não começou agora, nem o ano passado, nem na década passada. Isso começou no século passado. Isso não é uma briga regional ou como é que se diz, nacional do Brasil. Não. Nós, as pessoas de bem, nós que somos a direita, nós que somos conservadores, nós que respeitamos e amamos a Deus sobre todas as coisas, nós que preservamos e amamos a família e a consideramos a base de tudo que existe, a base da vida em sociedade, nós que amamos o nosso país, somos patriotas, gostamos da nossa bandeira, gostamos de cantar o nosso hino, que essa gentalha nem acho que hoje é ministra, foi cantar o hino e cantou todo errado porque não sabe, porque é uma ignorante, porque não tem o menor respeito pelo seu país. Porque se nós pegarmos uma criança de uma família de direita, com 5, 7, 10 anos, cantará o hino nacional completamente, belamente. Só que eles não têm respeito, porque eles não têm respeito por país nenhum. E eu vivo dizendo isso para vocês. Isso não tem nada a ver com a brasilidade. Isso aí tem a ver com o comunismo. Porque o comunista é a pátria. O mundo é a pátria dele. Não para fazer as pessoas mais felizes, mas apenas para domesticar, dobrar, enfraquecer, fragilizar a raça humana para que ela seja submissa, para que ela obedeça a voz e o comando de tiranos. Eu também já expliquei para vocês o que é um regime comunista. Onde é que eles vão tocar nevralgicamente? Primeiro, com Marx, ele achou que a grande sacada para conquistar o poder no país e nos outros países, porque a ideia dele sempre foi essa de ser universal, de ser uma pátria grande para todos, e é isso que o cachaceiro vive repetindo. Agora parou um pouco, mas é isso que ele pensa, porque ele foi bem doutrinado. E quem acha que ele é burro sem vergonha, está errado, eu vou dizer de novo. Ele está muito, não é que esteja, há mais de 40 anos, completamente focado no ensinamento comunista. E daí surgiu o próprio Foro de São Paulo, que eu venho denunciando há anos, comentando com pessoas que fazem política há muitas décadas. Alguns até já saíram fora da política, e quando me ouviam falar em Foro de São Paulo, diziam, Sara, não exagera, isso é mito, isso não existe. Então, isso prova o quão ignorantes as pessoas possam ser, mesmo que sejam políticos, deputados, vereadores, senadores, sei lá o quê. Podem ter
ter todo o poder, aliás, o empoderamento. Mas são, no fundo, pessoas ignorantes. Ou então colocam essa aparente ignorância, como faz o cachaceiro, a serviço dos seus próprios interesses. Porque se eles dizem que uma pessoa que está denunciando uma coisa de esquerda, uma coisa maléfica, perversa, como é o Foro de São Paulo, que é um partido político da esquerda, e que é um mantenedor da esquerda, e que é um mantenedor também de governos esquerdistas em toda a América do Sul, porque o sonho deles sempre foi transformar a América toda em comunismo para poder fazer o enfrentamento aos Estados Unidos. Só que, claro, que eles se infiltraram também lá, e não coisa de agora. Já lá no tempo de Marx, já havia essa infiltração. Então, faz mais de um século. E eles foram crescendo. Claro que lá é um país diferenciado, na medida em que o sistema econômico é o capitalismo. Eu não sei se eu às vezes troco econômico com financeiro, mas é o econômico. É o capitalismo. E o que o capitalismo é? Trabalho, é progresso, é avanço, é conquista. Então, as grandes empresas avançaram, enriqueceram o país com seu trabalho, e a própria agricultura nos Estados Unidos, que é pujante, e não é de agora, isso eu aprendi quando eu era criança. Eles sempre foram os maiores produtores mundiais de muitos produtos agrícolas. Como nós também já fomos. Nós já fomos o celeiro do mundo. O Rio Grande já foi o celeiro do Brasil. E o conjunto de estados brasileiros que dedicam à agricultura, ao agronegócio, eram, né, o pulmão da riqueza, essa riqueza que vem do campo, nos Estados Unidos também. Então, vocês percebam bem assim, ó, que por que a gente não tem que estar se sentindo tão mal, apesar de uma pessoa, um ser humano, pelo qual nós temos o maior respeito e admiração, até porque ele nos arrancou da ignorância. Ele ergueu a população de um país. Era comum, sempre foi comum, desde que ele começou a percorrer o Brasil como candidato a presidente da República, em 18, no ano da facada. Diz ali, a gente viu que ele era diferenciado. Mas por quê? E eu digo isso sempre. Não é porque ele era bonitão, agora tá, continua bonito com você, mas isso não vem ao caso. Não é porque ele tem lindos olhos azuis, não é porque ele tem 3, 4 filhos fantásticos que estudaram, se formaram em alguma coisa, se candidataram, se elegeram, são inteligentes, capazes, honestos, iguais ao pai. Não é só. É pelo isso que ele conseguiu em família, ele conseguiu extravasar para todos os brasileiros. Então, não tem brasileiro de bem nesse país que não admire Jair Messias Bolsonaro. Porque o que ele pensa e o que ele fala é o que nós pensamos e é o que nós não falávamos e estamos falando agora. Porque a gente não tinha se dado conta ainda dessa ambivalência. A gente sabia que existia o Partido Comunista, que foi proscrito muitos anos no Brasil, mas depois foi, né, passou a incorporar, passou a ser legalizado, enfim. E nós sabemos que pérolas nós temos nesse partido. Nós sabemos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um governador que faz, né, bonitinho, penteadinho, tal, banho tomado, mas ele faz socialismo, que é o comunismo. Não se enganem. Ele é o péssimo governador que esse Rio Grande do Sul já teve. E está voltando, já se reelegeu. Hoje, eu já cito esse argumento de que nem ele, nem a maluca da Dilma, a ignorante, a imbecil, nem o cachaceiro, eles não são frutos da vontade popular. Hoje eu estou entendendo isso. Eles são frutos da fraude nas urnas eletrônicas. E a gente tem que dar mão à palmatória, porque isso é uma realidade. Enquanto a gente negar isso, a gente não vai fortalecer a ideia do fim das urnas eletrônicas. E nós precisamos, de uma maneira muito séria, muito vertical, continuar lutando por isso.
A Jussara, nem mais vem eleição, não sei o quê. Sei lá o que vem pela frente. O que nós sabemos é que se nós não lutarmos por essa realidade, nós não a teremos. O que eu sei é que o nosso futuro só pode ser construído por nós. O que eu sei é que esse governo, que se chama, já disse para vocês, patocracia, porque é um governo composto, em sua totalidade, por psicopatas. E daí vem, né, aquele estudo bonito que eu já ensinei para vocês, da ponerologia, que são os psicopatas no poder. Existe estudo científico sobre isso, tese, e livro escrito sobre isso. Então, vocês têm que têm que abrir mais os seus horizontes. Eu já conversei há pouco tempo procurando Shark, misturando alhos com bugalhos, porque eu amo Shark, gosto. Sou lá da fronteira e não consigo, né? Gosto muito, não consigo esquecer. Já é uma mania, né? Aí, mania aqui nessa região. Aí, numa loja de produtos especiais, produtos coloniais, inclusive, eu perguntei se tinha Shark. E o garoto de 20 anos me... Oi, como os jovens costumam dizer, oi, Shark. Desculpa, mas o que é isso? Mas tu nunca passou por uma escola? Sim. E Revolução Farroupilha, tu já ouviu falar? Mais ou menos. Na escola? Não, acho que por aí. E tu sabe por que houve a Revolução Farroupilha? Não faço ideia. Por causa do Shark. Vai pro Google, vai pesquisar, vai estudar. Ai, gente, recém saído dos bancos escolares, o que essas professoras não merecem apanhar. Eu sou contra a violência. Mas quando uma professora apanha, muita gente vitimiza a professora e sai, né? E sai em sua defesa, obviamente. Mas o que essa professora, o que essas professoras ensinam para as crianças? Eu não vou dizer que não tenha professora abnegada, professoras que se sacrificam. Eu tenho amigas dos dois tipos. Amigas que se sacrificam ou que já são aposentadas, se sacrificaram para dar o seu melhor. Porque a nossa geração ainda aprendeu na escola. Então, elas conseguiam repassar. Agora, as mais novas, é que nem os médicos, os jornalistas, os engenheiros, os advogados, tudo, qualidade muito discutível. Quem tiver menos de 20 anos de formatura em qualquer uma faculdade, universidade brasileira, sabe 1/3 do que nós aprendíamos no passado, cada um em sua faculdade. E isso é incontestável. Que a burrice, não é burrice, é ignorância. Eles saem do primeiro grau ignorantes. Quem é que ensina eles? Professoras. Por que elas ensinam só doutrinação? Porque elas já foram doutrinadas. As professoras estão aí hoje, já são da 4ª geração doutrinada pelo comunismo. É isso que elas têm na cabeça, é isso que elas acham certo. E eu tenho uma tese muito simples. Quem gosta de ladrão, gosta de roubar. Não tem outra explicação. Não tem. Vota em ladrão, gosta de ladrão. É conivente com roubo, é conivente com crime, como agora está escarrado, né? Em todo o país. Então, o único homem, não é o único hoje, graças a Deus, mas o homem que saiu do nada, saiu do baixo clero na Câmara Federal, era desrespeitado. Quando ele falava, esvaziava o plenário, nenhum deputado, todos se sentiam superiores a ele, nenhum ficava para ouvi-lo. Mas ele não perdeu a coragem. Ele não esmoreceu. Ele avançou. E conseguiu nos contaminar, nos contagiar. Porque nós ouvimos o discurso dele e vimos que fazia sentido. Que nosso país não pode estar com esse déficit que tem hoje. Não pode estar com as universidades todas sucateadas, as escolas sucateadas, os hospitais sucateados, a segurança sucateada. Graças a Deus, nós conseguimos, ainda pela valentia, pela coragem, pelo brio de brasileiros que resolvem fazer opção pela segurança, pela polícia civil ou militar. Graças a Deus, nós temos homens desse calibre, desse porte. Então, nós temos uma das melhores polícias do mundo. E apesar da nossa Polícia Federal estar rachada, não sei se é no meio, se tem mais gente para a direita ou mais gente... A direita, não.
gente que apoia o que é certo e gente que apoia, que é escravo, que é vassalo do careca Xandão, psicopata. A gente não sabe. O que nós sabemos é que a Polícia Federal prende bandido, assassino, traficante toda semana. Toneladas de droga. Isso a gente sabe. Então, é por quê? Porque a polícia, nossa Polícia Federal é de escola. É uma polícia de valor. E que tenta resgatar esses valores que nós perdemos pela má governança, pela patocracia, pela ponerologia. Vocês entendem? Então, é um assunto assim, ó, não tem que se desesperar, porque quem se desesperar, ó, respire fundo, sem choro, sem berro, sem mimimi. Quem gosta de mimimi é petista, sem vergonha, que só sabe reclamar, vagabundo, só sabe reclamar. Nós de direita temos um Deus, e nós não temos que dizer para Deus que nós temos problemas com o nosso governo, porque Deus sabe. Nós temos que dizer para esses problemas, dizer agora e sempre, nós temos um grande Deus. E se nós confiamos nesse Deus, nós nos lançamos nas mãos dele. Então, nós temos que acreditar que nós vamos sobreviver a essa crise. Vamos superá-la. Vamos, como eu tenho uma camiseta, tem a estampa, a fotografia do Bolsonaro, e diz assim essa camiseta, nós vamos vencer essa guerra. E agora já comecei a usá-la. E já vou começar a continuar usando, porque né, quando está quente, né, dá para usar essas camisetas. Todas que eu tenho são políticas. Então, uso para que as pessoas percam o medo. Percam esse medo de mostrar cara. Ah, mas eu não vou, porque quem sabe, não sei o quê. Não. Se vocês não reagirem, se vocês não levantarem a cabeça, segurarem firme na mão de Deus, nós vamos para o buraco. Mas se vocês não quiserem, nós nunca iremos para o buraco. Porque o povo desse Brasil há de nos manter eretos, verticais. Porque nós somos esse povo. Nós temos um Deus. E nós temos muita coragem também. Nós temos conhecimento, nós temos sabedoria, inteligência. Então, vamos enxugar as lágrimas. Não vamos fingir não. Não vamos deixar que todo esse horror que está se abatendo sobre nós agora, porque é isso que eles querem. Eles querem massacrar o Bolsonaro. Se quisessem matar, já tinham matado. Mas eles querem humilhar de todos os dias, de todas as formas. Mas nós faremos com que ele seja aquilo que diz a Bíblia. Os humildes, os humilhados serão exaltados. E Jair Messias Bolsonaro há de ser exaltado neste país. Porque nós temos brasileiros, nós temos patriotas muito mais que os que são vendilhões à pátria. Então agora, Gabriel, querido, chama o Alexandre Garcia, porque eu tenho certeza que as palavras dele também trarão bastante conforto, bastante alegria e bastante coragem para a gente enfrentar essa crise. É só uma batalha, gente. A guerra será vencida por nós. Até daqui um pouquinho. Bom dia. Uma comparação com o tratamento do topo do judiciário brasileiro em relação a dois ex-presidentes. O então ex-presidente Lula e hoje o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula foi julgado com o direito de defesa e de recursos em todas as instâncias. Na primeira, na segunda, na terceira e na última. Bolsonaro foi julgado direto na última, com direito de recorrer aos que o condenaram. Lula ficou preso numa superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E manifestações de rua de todos os dias na frente da superintendência não foram consideradas atos ilegais. O ministro Moraes está chamando de manifestações populares criminosas e reuniões ilícitas de apoiadores agora. Tanto que Bolsonaro foi para a Superintendência de Brasília
por causa de... Foi o pedido da Polícia Federal, foi motivado pelo convite que o senador Flávio Bolsonaro fazia para uma vigília de oração às 7 da noite do sábado. O episódio da tornozeleira ocorreu depois, né? Já nos primeiros minutos do dia seguinte, do dia 22. Né? Aliás, do dia seguinte não, do mesmo dia, mas depois do pedido da Polícia Federal. Mas, enfim, a gente faz essas comparações porque, da mesma forma, ele chama na decisão que aqueles acampamentos eram ilegais. Acampamento na frente de quartel, por exemplo, né? E nunca foi ilegal acampamento do MST dentro de terra alheia. Apenas para a gente lembrar. E Lula foi descondenado porque estava no CEP de Curitiba, quando deveria estar no CEP de São Paulo e de Brasília. Eu fui ver o CEP aqui, Bolsonaro devia estar no CEP 70.070, que é a vara de primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Deveria, se fosse, né, no caso de, né, mas está no 70.175, que é do Supremo. Bom, foi decretada a prisão de Ramagem. E Ramagem foi citado como uma das causas da transferência de Bolsonaro, porque tinha saído do país, assim como Carla Zambelli, assim como que mais? Ramagem, Eduardo Bolsonaro, né? Como se Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com isso. Essas coisas esquisitas. Decretou prisão de Ramagem, que saiu do país mesmo tendo perdido os passaportes e tendo sido proibido de deixar o país. Ele é deputado, ele pediu licença saúde na Câmara até dezembro, né? Ele saiu, a mulher dele também saiu, creio que saíram por lugares diferentes. A mulher dele, Rebeca, é delegada da Polícia Civil e levou as filhas, né, para preservar a família. Estão todos lá, deram entrevista. O Ramagem deu entrevista junto com Chiquini, com Flávio Bolsonaro, lá no Time, lá do Alain dos Santos, do Lacombe, né? Deu uma longa entrevista e me chamou a atenção dessa entrevista do Ramagem, porque ele é delegado da Polícia Federal. Ele contou que estavam na iminência de dar um passo muito importante sobre o Adélio Bispo. Mas houve uma interrupção ali e não foi adiante a investigação da facada em Bolsonaro, da qual ele sofre todos os males hoje, né? Tem coisa assim, eu fico pensando, puxa, investigar um golpe de Estado entre milhares de pessoas, mas não foram capazes de apurar uma coisa tão simples, que é saber de que gabinete de deputado saiu a autorização da falsa entrada de Adélio Bispo na Câmara dos Deputados naquele 6 de setembro de 2018. Isso é tão elementar, né? Não foi possível. Bom, queria chamar a atenção de vocês também, né? Tá nos jornais, né? Olha, foi indicado Messias, Jorge Messias, para vaga no Supremo. Ele é evangélico e é de confiança de Lula e tem 45 anos. Bom, né, esses qualificativos, só tem um que ele preenche, é o de 45 anos. Porque para ser ministro do Supremo tem que ter no mínimo 35, no máximo 75. Agora, evangélico e de confiança de Lula não é exigência da Constituição. A exigência da Constituição é notável saber jurídico, que eu costumo dizer, não é o saber jurídico acima da média, é o saber jurídico acima dos que estão bem acima da média, né? Além de reputação ilibada. Mas, enfim, vai caber agora a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aos votos do Senado. Ele precisa de um pouquinho mais da metade dos 81 senadores, ou seja, 41 votos. E está lá uma interrogação, porque Alcolumbre, mas Alcolumbre é só um voto, né? Mas
Tem os de confiança dele, que estaria desgostoso, porque o candidato de Alcolumbre era Rodrigo Pacheco, que lá em Minas não tem para onde ir se precisar de voto. De Brasília, Alexandre Garcia. Cá estou novamente. Eu, assim, empolgada até com as minhas próprias palavras, porque eu passei todo dia, fiz muita oração, tive a visita de uma querida amiga, Dani, que está fazendo uma graduação em Portugal, e veio me visitar hoje, passou a tarde comigo, e ela é muito de direita, ela é muito bolsonarista, e nós trocamos muitas ideias, conversamos, e justamente, né, ela já também me ajudou a ter mais força, a ter mais vontade de combater, porque ela também estava combalida, ela também estava muito arriada nos quatro pneus. E conversando, chegamos à conclusão que nós não temos esse direito. Isto não é opção. Nós temos que fazer o que eu passei o dia hoje amassando meu coração, tentando não chorar, tentando até não ouvir tudo que eles falaram. Tem pessoas que falam e comovem a gente, porque a situação é muito dolorosa. É de fazer com que até uma pedra chore. Só os psicopatas que não, né? Porque os psicopatas, como os nossos governantes, são pessoas frias, insensíveis, e o pior, isso não é doença, e não sendo doença, não tem nem tratamento. Então, eles são o que são, mostram o que tem no coração deles, que é só sujeira, que é só ódio, que é só malvadeza, e vão se cercando cada vez mais de gente iguais a eles, fazendo essa patografia onde a gente vive. Governo de psicopatas. Então, passei a tarde, né, mas assim, mais confortada, foi ótimo ela ter vindo hoje, e amanhã, se Deus quiser, dia 24 de novembro, estarei cumprindo, né, completando 80 anos de existência. 80 anos de existência, onde se perde na memória do tempo quando eu comecei a minha luta. Politicamente, fazendo política partidária e lutando pelos ideais libertários que já orientaram nossos antepassados, que fizeram, além de aumentarem o nosso tamanho, consolidaram um povo maravilhoso como é o povo gaúcho, uma cultura bem definida na música, em todos os tipos de artes, com muita calcados na valentia. Nós somos fruto dessa cultura, desse caldo de cultura, de conquista, de manter as nossas fronteiras, de ampliar quando naquela época que era possível, de erguer-se contra os inimigos. Nós herdamos isso tudo. Então, nós temos esses valores muito presentes, muito fortes. E eu, desde que eu entrei na política, já faz mais ou menos 50 anos. Um pouco mais eu tenho de advocacia criminal no Tribunal do Júri. Sempre defendendo os direitos das pessoas e acusando quando era necessário. Então, eu me sinto assim, ó, não perfeita, né, no cumprimento dos meus deveres, mas com muita retidão. Perfeito é muito difícil, a perfeição pertence só a Deus. Mas cumpri todos esses anos, tanto na advocacia do júri, como na política, na militância política, tentando me manter acima da maré do xixi, que é onde a maioria dos políticos vive, né? Tudo batendo aqui, ó. A maioria, para poder se levantar, recebe grana, muita grana. Mas não são todos. Tem muita gente boa. E eu vivo repetindo isso. As pessoas boas ou más que estão no Congresso, elas estão por nossa causa. Em qualquer estado, em todos os estados. E como nós somos gaúchos, nós temos que cuidar do nosso estado aqui na hora da eleição. A não ser eleição para a presidência da República. Essa aí nós temos um candidato, já temos e acabou. E vamos lutar para que ele continue vivo,
saudável e consiga concorrer, porque nós precisamos dele, o Brasil precisa dele, o mundo precisa dele, porque o mundo está mudando, o mundo está virando para a direita. Nós já temos aqui na América do Sul 5 países que deram um pontapé na bunda da esquerda. 5 países que são de direita e que estão começando a dar certo. E agora, há pouco tempo, falta muito só, ainda. O Chile, no primeiro turno, já elegeu maioria de direita no Congresso, os senadores e os deputados. E agora, dia 14, não, já passou 14, já passou. 14 de dezembro. Eles terão a eleição para a presidência e tudo indica que a direita vencerá as eleições para a presidência da República no Chile. É mais uma conquista. Nos Estados Unidos já recebemos o ano passado, né, com a posse dele este ano, Donald Trump, que tentou, está conseguindo varrer a esquerda do seu governo. Então, eles estão enfiados em tudo que é lugar. Eles pertencem, são infiltrados em tudo que é lugar. Eles têm essa sensação, essa noção de pertencimento por causa disso, porque vão se infiltrando. E aí a gente descobriu, no primeiro dia do governo Trump, que quem roubou as nossas eleições, quem roubou foi o Supremo, que foi um conluio, tiraram o outro da cadeia para se eleger presidente sem nenhuma condição. No país não existia uma lei da ficha limpa. Rasgaram a Constituição, rasgaram os códigos. Mas nós somos superiores a isso. Nós vamos reconquistar todos os nossos direitos. As leis estão aí, são escritas. Só basta colocar no seu devido lugar as pessoas competentes. E nós soubemos, para concluir o pensamento, nós ficamos sabendo, no site e outros organismos americanos de esquerda, que tiravam dinheiro, roubavam dinheiro do contribuinte americano para fortalecer a esquerda no mundo, principalmente na América do Sul e na África. O que a gente vê hoje? Na África, por exemplo, os cristãos estão sendo perseguidos como eram perseguidos lá na Roma Antiga, 2000 anos atrás. Os cristãos estão sendo assassinados hoje, em 23 de novembro de 2025. Eles estão lá ainda atrasados, muito atrás. Isso é a esquerda perversa, destruidora. E como eu disse lá no primeiro bloco, é que o Marx idealizava, né, ideólogo da revolução através e pelo proletariado. Passados alguns anos, acho uns 50, talvez um pouco mais, surge um italiano chamado Antonio Gramsci, teve outra sacada, essa sim, genial, dentro do pensamento deles, não é o nosso. Tem um jeito da gente conquistar um Estado, o país e o mundo, através da educação ou deseducação. Então, aí, eles começaram a se infiltrar na educação básica, desde o jardim da infância. Eu descobri agora, há poucos anos, com uma palestrante, a doutora Cláudia, que fez uma palestra para nós, que eles, que agora têm um grupo dos pais vigilantes, que cuidam, né, cuidam, mas agora a coisa é muito poderosa contra nós. Nas escolas, eles cuidam da doutrinação nas escolas. Então, eu fiquei sabendo que quando os meus filhos estavam na escola, e meus filhos já estão na década de idade, né, dos 50 e poucos, lá atrás, naquela época, já estavam doutrinando para o comunismo as nossas crianças. E a gente pagava bem caro, pagava condução para levá-los, a maioria dos pais não podia buscar, tinha condição para trazê-los, ou então alguns pais se esforçavam, enfim, não importa cada caso. Mas eles já estavam sendo doutrinados há 50 não, mas há 40 anos atrás. Exatamente quando começou, né, a iluminação do cachaceiro.
quando começou, o cachaceiro resolveu que não seria através de uma guerrilha, como eles tentaram fazer, que houve a guerrilha do Araguaia, e que morreu gente tanto do exército quanto deles. E hoje tem uma ministra da aeronáutica que pede desculpa, pede perdão, e já estão providenciando mais dinheiro para eles, pelo que eles sofreram, porque eles eram guerrilheiros. Então, o cachaceiro, por isso que eu digo, não é burro, ele pensou, sacou também que nem o Gramsci. Nós temos, aliás, discípulo de Gramsci, nós temos que como cupins, eles são, corroer as bases. E o que são as bases? Família, que eles acabaram com a família, e aí tem vários métodos, a família, as religiões, a religião católica se empoderou tanto no comunismo que mais de 50% dos padrecos aqui no Brasil eram comunistas, ou são. Nós tivemos até um papa comunista. Então, a infiltração foi sendo família, religião, em todos os outros, segurança, no judiciário, e foram corrompendo. Uns se aposentaram, mas outros vieram atrás, com a mesma doutrinação, com a mesma metodologia, com a mesma ideologia dos infernos, maldita que é o comunismo. E nós temos hoje o quê? Só comunista, patocracia. Comunistas e psicopatas. Porque nenhuma pessoa que não seja psicopata tem a coragem de matar milhões de outras pessoas por não concordar com as suas ideias. E isso aconteceu na China, 200 milhões é pouco. Isso aconteceu na Rússia, nos países, aqueles que eram antes da cortina de ferro. A Ucrânia, por exemplo, também, já cansei de falar para vocês, não é? Na fome que eles obrigaram os ucranianos a passar para entregar toda a comida, eles produziam a comida e toda era entregue para os russos, porque os russos não podiam morrer de fome. Agora, quem produzia a comida morria de fome. E isso aí chegou à cifra de mais de 12 milhões de pessoas. E eles continuam matando lá na África, continuam matando aqui no Brasil, estão fazendo tudo isso, estão fazendo com o Bolsonaro, para eles é fichinha. Eles são os criadores, os inventores, os titulares da maldade. Para eles isso é fácil. É como fazer uma tortura, arrancar uma unha de uma pessoa. O Bolsonaro é a nossa unha que eles estão tentando arrancar. E eles não querem matar. Eles querem humilhar, eles querem destruir. Eles querem dar essa impressão que eles ainda podem. E só depende de nós. Só depende da nossa luta, da nossa coragem, da nossa bravura, da nossa determinação em que isso não aconteça. Então, o que eles fizeram? Como é que nós vamos fazer, né, para fazer a coisa bem feita, atingir a todos? Compraram a mídia, a imprensa suja, sórdida. E aí surgiu a ex-Vênus platinada, que vocês sabem que é a Plim Plim, que é a Globo Lixo. E passaram a produzir um lixo deletério, porque o lixo é coisa boa. O lixo aduba as plantas, ele faz com que a gente tenha flores mais lindas, frutas mais fantásticas. O lixo serve para adubo. Só tem um lixo que não serve para nada, que é o lixo atômico, que eles já não sabem o que fazer, se jogam num cápsulas poderosíssimas no fundo do mar, se mandam para o espaço, mas isso é um risco muito grande. Enfim, lixo atômico não tem serventia. E é esse tipo de lixo que eles são. E aí passaram através da imprensa, da sedução das novelas. Quem tem a minha idade, quem tem 50 anos para cima, mais ainda, 60 anos para cima, sabe que antigamente a imprensa era diferente, a gente
acreditava, tanto que até hoje tem gente que acredita. Saiu na Globo, é verdade. Onde é que está essa notícia? Na Globo? Tinha até uma sátira, uma piada, que faziam do ex-presidente Itamar, que sucedeu ao Collor, e ele deu uma entrevista, dava milhões de entrevistas, né? Mas uma delas ele falou assim, onde é que vai passar? Na Globo? Porque aí tinha interesse, porque a Globo todo mundo via. O Jornal Nacional era consagrado, o William Bonner era consagrado, a Fátima também, falavam, eram jornalistas. Se venderam, apodreceram, viraram cupins da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa educação. E passaram, as novelas eram muito boas. Eram tipo filmes bons. Tem filme ruim também, mas eram muito boas. Tecnicamente, na época eu me lembro, eu ia a Portugal, e ficava pasma com o que era a nossa televisão aqui, comparada, né, com a deles lá, que era um horror, um atraso. Tanto que eles passaram a importar tanto as novelas inteirinhas, quanto diretores, quanto elenco, quanto técnicos, contratar para melhorar a televisão portuguesa e em outros países da Europa também. Mas então, aí eles foram minando a família, mostrando assim, ó, que fidelidade não tem valor nenhum no casamento, que quanto maior for a putaria, mais interessante fica, que antes, quando a gente era jovem, não digo isso por saudosismo, só estou fazendo uma constatação. As moças geralmente chegavam virgens ao casamento. E quando não chegavam virgens ao casamento, é porque engravidavam antes. E se engravidavam, tinha que casar. Obrigado a casar. Tinha que casar. Muitos, centenas, milhares de casamentos ou aconteceram sem aquele devido amor necessário. Porque numa transa nasceu uma gravidez e se o noivo não casasse, na maioria das vezes, podia até morrer. Foi a família da noiva. Enfim, tinha mais vergonha. As pessoas não queriam passar pela vergonha de uma mãe solteira. O aborto era escondidíssimo, era proibido. Então, a novela veio mostrar, essas novelas dos últimos 30 anos, assim, como a família podia ser um antro de corrupção, um antro de maldade, um antro de coisa que não presta. Então, passou-se a fazer assim, as novelas assim, começava uma coisa mais ou menos boa, uma coisa assim que a gente gerando expectativa, e aí começava, já no segundo capítulo começavam as maldades. E o elenco era grande, essas eram histórias paralelas, e a maldade em todos eles. O pobre antes, no começo, era honesto, ou então era uma revista, era uma mulher ou um homem querendo arranjar dinheiro e posição social através do casamento, e foram assim alimentando, como se isso fosse o bom, o perfeito. E isso aconteceu tantas centenas de vezes, de começar uma coisa ruim e ficar pior, ou até vou fazer o sinal para baixo, né? Então, pior, bem ruim, péssimo. E aí começava a melhorar muito pouquinhozinho, e chegava no último capítulo, terminava em casamento, todo mundo bem, todo mundo feliz, e aí a novela estava terminada, concluída, seu trabalho. Terminou. Aí, o que acontecia na segunda-feira seguinte? Começava tudo de novo, com outro título, com outro elenco, mas a mesma coisa, aquela corrosão. Eu gosto de imaginar a ideia do cupim, né? A ideia do cupim. Cupim destruindo a sociedade, até que nós chegamos nesse ponto. Agora é LGBTC, que é L, não sei mais o que. Nos Estados Unidos, a gente viu outro dia que um general, vamos acabar com essa frescura de saia, de maquiagem para militar, homem é homem, mulher é mulher, e blá, 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 blá. Porque isso é inegável, gente. Pessoas transgênero, isso não é normal. Mas pessoas que tinham um comportamento sexual chamado, que era pelo mesmo sexo, isso aí havia aqui, outra colar, e a gente até tinha respeito. Agora meu aniversário é amanhã, eu me lembro que quando eu fazia aniversário, eu sou sagitariana, adoro uma festa, e muito agradecida ao meu grande amigo, Evandro Gai,
e a sua esposa, Andréa Gai, porque eles estão me proporcionando essa festa. Eu não teria a menor condição de fazer uma festa. Eles têm uma casa de eventos. Enfim, e o Magni da assessoria do deputado... ai, meu Deus, meu querido deputado trabalhou comigo na Câmara de Vereadores, Gustavo Vitorino. E o Magni também, está todo mundo lá fazendo feijoada, tudo ajudando. Meu Deus, André veio aqui em casa buscar os balões para enfeitar a festa e tal. Assim, muito grata, Evandro, Andréia e ao Magni, principalmente, e a todas as pessoas que já confirmaram que virão nessa homenagem que eles estão fazendo para mim. Então eu adoro festa de aniversário. Então eu tinha festa com a família, só com a família, e depois a família participava de todas as outras que quisesse. Tinha a minha festa de aniversário com o pessoal da escola de samba, que eu sempre desfilei em escola de samba durante 25 anos. Eu era da Praiana, mas desfilava sempre em 2 escolas do primeiro grupo, 2 no segundo, porque o carnaval é 1 hora. Era só 1 hora para quem desfila. Então, eu gostava demais do carnaval. Hoje eu não posso mais, mas já passou essa época. E era um sacrifício. Também era, e era outra família que eu tinha, escola de samba. E tinha também a parte dos políticos. Era outra festa. E tinha festa com os gays. Eu tinha uma gaysada de amigos, homens, mulheres. Eu tenho, até não tenho aqui na minha mão agora, mas eu tenho um troféu, eu estou aqui na minha sala, para ver se eu quero que puder. Não, está no outro lugar. Um troféu de gay honorária. Tão chegada que eu era, tão amiga. Eu ia nos shows, aqueles restaurantes maravilhosos. A maioria das pessoas nem sabe que isso existia, mas era lá no recanto deles. Eram lugares lindos, maravilhosos, comida maravilhosa, mas eles não ficavam esfregando, agredindo, exigindo que todo mundo gostasse do que eles faziam. Porque nem todo mundo gosta, até hoje. Pode até ter um gay na família, vários. Mas é uma coisa assim, tem pessoas, e eu conheço, tem até um pouco menos de idade que eu, que não aceitam. Não aceitam. Eu tive na família também casos assim, de aceitação e outros de não aceitação. Bom, então vocês vejam que eu sou uma pessoa, sempre fui bastante festeira. E fazia várias camadas, né? Para confraternizar com todos. Eram todos amigos, todos queridos, todas pessoas assim que eu estimava demais. E estimo, os que ainda estão vivos, estimo até hoje. Eu digo isso em todos os sentidos, né? Na classe política já morreu muita gente que eu conhecia, nos carnavalescos também, e outros envelheceram e não participam mais, enfim. Mas isso aí é uma coisa saudável. Né? A gente se multiplicar, a gente gostar de compartilhar, de curtir os amigos. Nunca pensando assim, vou na festa do fulano, ou vou na casa do fulano, para ver como é que ele está, para rogar uma praga, para largar um pozinho, para esculhambar com a vida dele. Não. Nós de direita, nós conservadores, nós respeitamos os outros seres humanos. A gente não quer o mal de ninguém. Então, essas pessoas que estão querendo o mal do Bolsonaro, na verdade, eles estão batendo em cada brasileiro. Eles não podem bater em cada brasileiro. Então, bate no Bolsonaro, que é o ídolo da maioria dos brasileiros. Que é o homem, que é o nosso guia, é o nosso mentor político. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso líder. E a gente sabe que ele é um homem sempre correto. Ele não faz nada para prejudicar ninguém. Ele deixou o governo com dinheiro, muito dinheiro. O cachaceiro ou a mulher do cachaceiro, já tocaram o pau logo em seguida. E hoje nós temos trilhões em dívida. Que o presidente que suceder ao cachaceiro, que se Deus quiser, há de ser o Bolsonaro, ele sabe fazer as coisas. Ele vai se cercar de novo, talvez do Paulo Guedes e de outros. Ele sabe fazer, ele sabe se construir, edificar. Ele sabe, sem desrespeito. Ele sabe fazer isso. Então, tem gente que até hoje diz que ele matou não sei quantos na pandemia. Gente, o Brasil foi o segundo país que recebeu a vacina, apesar dele ser contra. Eu sou contra. Eu nunca me vacinei. E eu tenho, assim, N amigas e amigos de direita e conservadores que também não se vacinaram, mas tem uns que, apesar de serem que nem nós, se vacinaram, porque acreditaram que a ciência tinha mais poder
do que a palavra de um político. Eu até acho que tem, mas não naquele caso. Porque só gente burra viu, achou que aquilo ali era mesmo uma doença maligna. Vocês lembram? Surgiu com uma doença para matar velho. E tanto que os primeiros mortos, essas primeiras centenas de mortos, são pessoas que já tinham comorbidades, já tinham outras doenças. E depois começou a morrer todo mundo. Mas quanta gripe mata até hoje? Pneumonia mata. Crianças, jovens, atletas, mata. Mas hoje nós temos o adendo daqueles que morrem porque tomaram vacina. Fazer o quê? Acreditaram. É um direito que eles tinham. E o Bolsonaro respeitou esse direito. Ah, se vocês querem se vacinar, virar a vacina. Se vacina quem quiser. Criaram um caso, criaram até por causa do cartão de vacina. Se ele era contra, como é que ele ia se vacinar? Mas esse pessoal incomodou ele porque processaram ele porque incomodou uma baleia. Ele é incomodado uma baleia em alto mar. O que é isso, minha gente? O que é isso? Alguns crimes que imputam a Bolsonaro não existiram um processo falho. Eles tiveram que rasgar códigos por causa disso. Eles tiveram que rasgar a Constituição por causa disso. Senão ele não estaria sendo julgado no Supremo. Nem ele, nem o pessoal do 8 de janeiro. Ninguém que foi por causa de um golpe que não existiu. O presidente que queria dar um golpe entregou. Ele passou o cargo para os militares antes de entregar o mandato. Entregou. Ele só não devia dar transmissão de cargo. Foi o traidor do vice dele que entregou o cargo. Porque já eram assim mesmo. E ele, quem quer dar um golpe, sai do país para dar um golpe, teria que dar quando estava ainda no governo. Porque ele estava com tudo, ou quase tudo, não importa. Não importa a circunstância. Ele sabia das traições. Ele sabia que os militares, e não é o exército, mas que a cúpula estava contra ele. Comunistas, regiamente pagos. Tem generais que têm dinheiro que, se viver 5 gerações, não gasta tudo. Só de dinheiro recebido dos Estados Unidos para se corromper e derrubar o Bolsonaro. Aí, os outros acusados de golpe são pessoas que estavam desarmadas, cantando hinos, nacional principalmente, alguns com a Bíblia na mão, a maioria até, com o terço na mão, rezando. E ali não tinha um lixo, não, um papelzinho de bala na rua. Eu fui a todas essas grandes manifestações e sou testemunha de tudo isso. Está terminando meu tempo. Então, coragem, pessoal. Ânimo, terminou o tempo e eu vou ter que cortar abruptamente. Mas a mensagem de hoje é essa: coragem, força. Sejamos verticais nessa luta. Nós vamos vencer essa guerra. Mas nós, é o povo. Nós não é nozes, é nós, povo. Povo de bem, povo que trabalha, que quer evoluir, que quer ter uma casa melhor, quer ter um carro melhor, ou quer ter um carro, que quer pôr um filho numa escola boa, uma boa universidade, mas tem que ser boa, porque senão não adianta nada, porque nós somos cheios de profissionais aí, completamente incompetentes. Então, assim, isso aí é que nós queremos para o nosso país, e eu conto com isso. Eu estou nessa luta. E conto que a maioria dos brasileiros, além de estar nessa luta, porque eu sei que estão, não tenham medo. Botem a cara na rua. O que pode acontecer pior do que já aconteceu conosco com esse país? Muita coisa, né? Que a gente, nada está tão ruim que não pode piorar. Mas agora está na hora de nós batalharmos para corromper também as bases deles, para quebrar as pernas deles, no sentido figurado, né? Claro. Para que eles percam as suas forças. Para que a gente coloque pessoas saudáveis, pessoas sãs de mente, de alma, de coração, e tirar esses psicopatas que nem doentes são, só são maus, só são malvados, só são perversos. Tá, meus amores? Se Deus quiser, estarei aqui amanhã de novo. Eu amo vocês.